Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 6 de julho. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 4, As Promessas de Deus. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 6. As promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Ó Senhor Jesus, o Senhor está querendo se mostrar para nós de fato, mostrar a sua pessoa para nós, mostrando para a gente que nele sempre há o sim. Ele sempre deseja se dispensar para nós, mas ele também precisa encontrar em nós um coração disposto, ó Senhor Jesus, a ir em direção a ele, a buscar o que realmente faz parte do seu plano, da sua vontade. Ó Senhor Jesus, para essa semana ele tem muitos princípios para nos mostrar importantes diante dele. Para isso vamos exercitar o nosso espírito. Pelo exercício do nosso espírito, o Senhor vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra profética, sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ó Senhor Jesus. Jó capítulo 32, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Ó Senhor Jesus. Provérbios capítulo 8, do versículo 22 ao 36. Ó Senhor Jesus. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Ó Senhor Jesus. Por este tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ó Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. Ó Senhor Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Mateus capítulo 3, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O plano de Deus para inserir o homem na comunhão do Deus triuno. Ó Senhor Jesus. Estamos estudando o livro de 2 Coríntios, com ênfase nos ministros da nova aliança. É importante lembrar que na série anterior vimos o tema, o ministro da nova aliança. Esse ministério, no entanto, é levado a cabo pelos ministros que receberam uma comissão do Senhor. Ó Senhor Jesus. Nesta semana, veremos o plano de Deus para nos inserir nele mesmo, as diversas características do ministro da nova aliança e como Cristo, o ungido, fez-nos um por meio da unção. Por fim, veremos a experiência de Paulo, que como bom ministro contemplava a face de Cristo para saber o que lhe agradava. Ó Senhor Jesus. Nas semanas anteriores, vimos Provérbios, capítulo 8. Esse trecho mostra o maravilhoso relacionamento do Deus triuno antes mesmo que houvesse mundo. O Pai, o Filho e o Espírito coexistiam em um ambiente agradável, cheio de prazer e de muita comunhão. Em Mateus, vemos no batismo do Senhor Jesus o relacionamento prazeroso entre o Pai e o Filho, mesmo quando o Senhor se encarnou. Após sair da água, ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ó Senhor Jesus. Um ambiente agradável em que vivia. Por que Deus resolveu criar o homem, um ser que se tornou tão problemático? A resposta é simples. Ele fez um plano para incluir o homem nessa esfera de prazer e comunhão, introduzindo para dentro de si mesmo. E para que esse relacionamento fosse possível, ele soprou algo divino no homem, formando o espírito dentro dele. Infelizmente, o homem desobedeceu e o pecado entrou na humanidade. Porém, nosso corpo físico vai se desfazer um dia e receberemos da parte de Deus um novo corpo celestial e cheio de glória. Ó Senhor Jesus. No plano divino já havia uma solução para a queda do homem. Deus enviou seu próprio Filho para resgatá-lo. Ele não desistiu de ter o homem na sua glória, dentro de si. Então, o Filho obedeceu e veio habitar junto com os homens. Deixou sua glória, o alto trono dos céus, o ambiente de alegria e prazer celestial, e desceu à terra. Na terra, experimentou toda a sorte de sofrimento, começando com seu nascimento em uma manjedoura até sua morte na cruz. Passou por todos os problemas e tentações da vida humana, permanecendo um homem perfeito para nos salvar e nos levar para dentro do Pai. Na cruz, destruiu o diabo, Satanás, a morte, o pecado, o velho homem e as ordenanças. Em ressurreição, venceu e triunfou sobre os principados e as potestades nos lugares celestiais. Ascendeu aos céus e está assentado à destra do Pai. Ele tornou-se o Espírito que dá vida e nos regenerou com a vida divina. Ó Senhor Jesus. Agora, o Pai não somente tem prazer no Filho, mas também nos muitos filhos gerados pela morte e ressurreição de Cristo. Ó Senhor Jesus. Ao invocar o nome do Senhor, recebemos o Espírito e nos tornamos membros de seu corpo, a Igreja. Nela, temos gozo e alegria e recebemos uma comissão. Por atender ao chamamento do Senhor, nos tornamos ministros da nova aliança. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O homem, Deus criou o homem com o Espírito para ter a presença do homem. Ó Senhor Jesus. Mas o pecado entrou e o homem se afastou de Deus. Mas Deus ele tinha um plano, Senhor Jesus, para voltar a ter prazer na presença do homem. Ele enviou o seu próprio Filho. Ó Senhor Jesus. E hoje, através de Cristo, Deus pode voltar a ter prazer em nós.
né? E também nós em Deus. Não é um Deus distante, não é um Deus que é um assunto. Ó Senhor Jesus, não é um Deus para resolver isso e aquilo, mas um Deus para a gente ter intimidade, para a gente se relacionar. Ó Senhor Jesus, para a gente viver na presença dEle. Ele tem prazer na nossa presença, nós também precisamos da presença dEle. Deus, Ele não desistiu do homem. Ó Senhor Jesus, enviou Cristo e hoje da mesma forma, Deus não vai desistir nem de mim e nem de você. Ó Senhor Jesus, o que a gente precisa é mais Espírito, desfrutar mais o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, essa semana o Senhor vai falar a respeito das promessas que Ele tem, né? Nele sempre tem o sim e o amém. Ele sempre deseja nos aproximar, sempre deseja nos abençoar. Ó Senhor Jesus, mas muitas vezes a gente não faz a nossa parte, a gente acaba se afastando dEle. Então essa semana a gente vai ver vários princípios, né, que nos levam a tocar nas promessas de Deus, a gente entender o que de fato é Deus, o que Ele realmente quer com cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Ele tem um plano, mas Ele quer entregar, né, também uma comissão para cada um de nós, para que a gente execute o seu plano. Ó Senhor Jesus, para a gente seja inserido cada vez mais nele, né, a gente receber mais da natureza da vida divina. Ó Senhor Jesus, né, sempre encorajo toda segunda-feira, né, sempre tem um resuminho um resuminho da semana, mas todos os dias os vídeos do Alimento Diário aqui embaixo na descrição. Ó Senhor Jesus, basta você clicar na setinha, né, uma setinha para baixo, você clica ali, ele abre a descrição e ali você vai conseguir ver, né, os vídeos da semana, né, e o tutorial da semana. O vídeo dessa semana tem quase 1 hora e 24 minutos, o tutorial está com quase 30 minutos. Ó Senhor Jesus, é uma palavra riquíssima, né, uma palavra do irmão André Dong. Ó Senhor Jesus, esse volume agora do Alimento Diário, ele encerra, né, as 16 mensagens que foram liberadas lá na instância. Ó Senhor Jesus, né, essa semana e a outra vão ver as 2 mensagens do irmão André Dong e depois, né, na terceira e quarta semana, as 2 últimas mensagens do Pedro Dong, fechando, né, Senhor Jesus. Né, aqui o encargo foi liberado na instância. Depois a gente tem ainda mais 2 volumes, né, com mais 8 mensagens, né, para a gente poder fechar toda essa questão aqui, né? E eu sempre encorajo os irmãos, né, continuem acompanhando o Instituto Vida para Todos, né, que no meio de todo esse isolamento o Senhor tem providenciado para nós muita comunhão, muito desfrute, muita direção. Ó Senhor Jesus, né, os dias estão cada vez mais difíceis, o Senhor Ele sabe disso. Ele proporciona para nós direção. Ó Senhor Jesus, né? A gente precisa da direção de Deus, a gente precisa conhecer a pessoa de Deus. Cada vez que eu vejo, né, situações acontecendo, eu louvo mais ao Senhor ainda, né, por a gente poder conhecer o plano de Deus, conhecer as promessas de Deus, conhecer o coração, o amor de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente vê pessoas que sempre se consideraram, né, ali, né, como filhos de Deus, com fé em Deus. Ó Senhor Jesus, e diante das situações começar a perder a esperança. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele vem nos lembrar, vem nos fazer voltar, ó Senhor Jesus, né, ao seu plano, à sua vontade, ao seu coração. Lembrar que Ele fez o homem para ter comunhão com Ele. Meu irmão Ele até brinca nessa mensagem aqui, até fala aqui no Alimento Diário aqui, por que Deus resolveu criar o homem, né, um ser tão problemático, ele já vivia tão bem ali, né, a sua intimidade ali, né? O Deus triuno já se relacionava tão bem, a gente viu ali em Provérbios 8, né? Ó Senhor, já tinha suas delícias, o pai tinha prazer no filho, o filho no pai, né? Deus criou todas as coisas, estavam bem ali, né? O pai, o filho, né? E o Espírito ali subentendido em tudo isso. E ele resolve criar o homem, trazer o homem para essa esfera, o homem tão complicado, né? Conheceu o pecado, né? Senhor, Jesus desobedeceu, né? O homem vive na carne, a gente vive cheio de problemas, cheio de situação. O irmão até brinca, né? Poxa, Deus era feliz e não sabia. Ó Senhor Jesus, mas não, esse é o coração de Deus mesmo, né? De querer nos inserir nele. Ó Senhor Jesus, Deus não criou o homem para morrer, né? E cada vez que, né, Ele vê um homem, né, passando pela morte, ó Senhor Jesus, seu coração se entristece, né? Assim como quando Ele viu Lázaro ali, né? E ele chorou. Ó Senhor Jesus, não só porque era um amigo, né? Mas porque mostra ali que o plano original de Deus não era que o homem passasse pela morte, mas que o homem recebesse a vida divina. Ó Senhor Jesus, mas o pecado entrou, e aí o homem já não podia viver ali. Então ele teve que providenciar, ó Senhor Jesus, uma solução para tudo isso. E aí veio, né, enviou o seu próprio filho para resgatar o homem. Ó Senhor Jesus, mas não é só isso, né? Deus nos salvou, nos introduziu à igreja. A igreja não é o fim, a igreja é um meio para cumprir aquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus,
Deus quer colocar o homem nesse ambiente de desfrute que ele separou, né? Esse ambiente de prazer, né? Ali onde, né, Deus ele quer olhar para nós e falar, né, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Hoje, né, ele olha para nós e vê Cristo em nós. Ó Senhor Jesus, isso nós vivemos diante de Cristo, diante da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente vai poder realmente ser inserido nesse ambiente de desfrute. Ó Senhor Jesus, né, a gente vê ali, né, diante de sofrimento, a gente tem, a Alimediado tem mostrado para nós muito essa questão, né, a palavra ministerial, né, a palavra, Senhor Jesus, a palavra profética do Senhor durante o fim de semana tem falado muito, né, conosco a respeito das questões de sofrimento, né, que Deus ele quer nos trazer para um ambiente de refrigério, de descanso, né, o nosso Deus descansa quando, né, a gente descansa quando Deus descansa, e o descanso de Deus para nós é a sua presença. É isso que ele almeja para nós. Mas o homem que quando está fora da presença de Deus, ele se questiona, ele questiona Deus, ele sofre. Ó Senhor, achando que Deus não entende. Mas, né, Deus, ele nos entende sim. Né? O próprio Jesus veio, viveu como um homem, sabe o que é o sofrimento. Né? Mas é o que realmente vai mudar toda a situação da nossa vida. É o que faz toda a diferença, que nenhum outro ser no universo tem. Ó Senhor Jesus, que é o sopro de Deus em nós. O homem foi criado de maneira especial, recebeu o sopro de Deus. E nós, como filhos de Deus, nós recebemos ainda algo mais maravilhoso, o segundo sopro. Ó Senhor Jesus, que é o Espírito de Deus. Isso faz toda a diferença. Então a gente tem que ver, nenhum ser em todo o universo tem um Espírito, né, para poder conter Deus. E o Filho de Deus tem algo ainda a mais, né, que é o Espírito dentro de si, para poder ser conduzido, para poder tocar no coração de Deus, ver o sentimento de Deus. O homem sem Deus, ele, né, se desespera diante das situações. É por isso que hoje a gente tem que ficar maravilhado e agradecer ao Senhor, por nós termos hoje esse Deus com realidade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando isso para nós, olha, enquanto você está vivo, há esperança. Né? O Senhor permite que a gente passe por situações ruins, situações de tristeza, mas a gente não vai tocar na morte. Né? Em 1 João fala que aquele que nasceu de Deus, o maligno não toca. Então, alguns cristãos, por não compreenderem direito esse versículo, ainda acham que essa questão de que, se eu estou sendo tocado por questões de tristeza, por armadilhas do inimigo, então eu não sou verdadeiramente nascido de Deus. Se eu não sou nascido de Deus, eu não sou salvo. Ó Senhor Jesus. Mas tem que ver o sentido espiritual atrás disso, né? Quando ele fala que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, mas que o que é nascido de Deus em nós é o nosso espírito. Quando você creu no Senhor, você foi salvo no seu espírito. Mas a nossa alma está sujeita a muita coisa ainda, no nosso ser, nos nossos pensamentos, nosso corpo físico. Por isso, no Alimediado de hoje fala que nosso corpo físico um dia vai ser desfeito. Isso vai nos dar algo, né, eterno, né? Vai nos dar um novo corpo celestial, cheio de glória, mas tudo começa com a solução de Deus para nós, Cristo. Ó Senhor Jesus, Deus não desistiu de ter o homem na sua glória, o homem dentro de si. Ó Senhor Jesus, isso que tem que tocar todos os dias. Por que a gente passa por experiências ruins, experiências de sofrimento, tudo isso? Porque Deus não desistiu de nós. Ó Senhor Jesus, muitas vezes a gente se esquece de Deus. Deus não se esquece de nós nem um dia, nem por um segundo. Ó Senhor Jesus, Ele está sempre fazendo de tudo por nós. Por isso que Cristo veio, experimentou, né? Deixou toda a sua glória, o alto trono, esse ambiente de alegria e prazer celestial, e desceu à terra. Ele podia ter ficado lá, né? Tá no prazer, tudo tranquilo, mas veio à terra e sofreu desde o início até o fim. Ó Senhor Jesus. E a palavra-chave, né, da semana passada para mim foi essa, né, que por meio de muitas tribulações, muitos sofrimentos, muitas experiências, assim nos importa entrar no reino. Tudo que a gente está passando, a gente precisa perceber que está nos direcionando para o reino, porque está nos direcionando a um ambiente de mais intimidade com o Senhor. Essa semana, um dos pontos que a gente vai ver é esse. A gente precisa gerar mais intimidade com o Senhor. Ele não desiste de nós. E através dessas muitas situações a gente vê a nossa fragilidade, a nossa pessoa, e a gente se aproxima dele. Deus quer ter comunhão conosco. Todos os dias no Jardim do Éden, Deus ia ter comunhão com o homem. E chegou um momento, por causa do pecado, ele perdeu isso. Mas
restaurou isso por meio de Cristo. Hoje nós precisamos dar graças a Deus por Cristo na nossa vida. Quantas pessoas estão aí sem o Senhor, sem Cristo, sem direção, questionam a Deus, brigam com Deus, colocam a culpa de tudo que acontece de ruim no Senhor. Ó Senhor Jesus, muitas vezes a gente sai da esfera de ação de Deus e a gente provoca aquilo que é ruim na nossa vida. Ó Senhor Jesus, mas também tem aqueles sofrimentos que são provenientes da experiência do corpo. Não são porque você cometeu um erro, porque aconteceu alguma coisa, mas porque Deus quer te mostrar algo. É todo um ciclo. Ó Senhor Jesus, você passa por sofrimento, Deus te consola e você vai consolar outro. Passa por sofrimento, Deus te consola e agora você pode consolar outro. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem mostrado isso para nós. Mas muito mais do que isso, assim como Deus tem prazer em Cristo, Deus tem prazer no Filho, Ele também quer ter prazer em nós. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa confessar que a gente está muito longe ainda de dar prazer a Deus. Por isso que hoje nós precisamos exercitar o Espírito. Ele se tornou o Espírito da vida, Ele venceu, Ele destruiu o diabo por suas acusações. Satanás, que queria nos guiar por caminhos que são contrários a Deus, Ele destruiu a morte já não nos toca. Ó Senhor Jesus, venceu o pecado, venceu o velho homem e as ordenanças. Ó Senhor Jesus, a gente precisa perceber isso. Nós temos algo dentro de nós que é contrário à natureza divina, que é contra Deus. E nós vamos começar a vencer isso todos os dias, escolhendo a vontade de Deus. Né? Vencer o velho homem. Uma das coisas que a gente vai ver durante essa semana aqui, Paulo, tudo aquilo que ele fazia, ele procurava fazer na face de Cristo. E quando a Bíblia fala essa questão da face de Cristo, é a questão da presença de Deus. E quando fala essa questão da presença de Deus, essa região dos olhos, onde a gente expressa o nosso sentimento, nossos olhos expressam o nosso sentimento, expressa aquilo que está no nosso interior. E Paulo procurava fazer tudo, o apóstolo Paulo, olhando nos olhos de Cristo, para ver se Cristo ia aprovar ou não as suas decisões. Hoje nós precisamos ser esses, que vão diante do Senhor e estão vendo Cristo face a face, vendo qual a reação do Senhor diante da nossa vida, diante das nossas decisões, diante do dia a dia. E a gente precisa ser esse que tem esse coração, tem esse, o irmão usou essa palavra, tem esse cuidado de ir diante do Senhor e ver qual a expressão do Senhor diante daquilo que a gente está vivendo, diante daquilo que a gente está procurando expressar. Ó Senhor Jesus, a gente não pode viver tendo decisões baseadas naquilo que a gente gosta ou não, mas a gente precisa ter um viver que as nossas decisões se baseiam em Cristo. Se a gente ficar olhando para as situações, a gente vai desanimar. A igreja em Corinto tinha 11 situações negativas, mas tinha 20 itens preciosos de Cristo. Então é quase 2 para 1, duas coisas positivas para uma coisa negativa. Ó Senhor Jesus, mas isso mostra para nós, o que eu vou focar no que é negativo, nas situações ao meu redor, ou vou focar nas preciosidades de Cristo? Dependendo do que você focar, vai definir muita coisa na sua vida. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender a olhar para o Senhor, olhar nos olhos do Senhor e ver na presença dele se ele está aprovando ou não. Esse é o caminho para o ministro. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos chamou, mas também nos deu uma comissão. Se a gente ficar simplesmente fazendo coisas, de repente de maneira aleatória, busca isso, busca aquilo, ó Senhor Jesus, não adianta. E o irmão mostra para nós que a vida da igreja não é só para a gente ter alegria diante do Senhor, mas também para cumprir uma comissão. Então Deus tem prazer em nós, Ele quer ter mais prazer em nós, mas a gente precisa invocar o nome do Senhor. E por invocar nós recebemos o Espírito, somos membros da igreja, cremos no Senhor, na igreja nós temos gozo e alegria, mas também recebemos uma comissão, um chamamento do Senhor, e para isso que Ele quer nos fazer ministros da nova aliança. Nessa semana a gente vai ver muitas características, muitas coisas ricas. Ó Senhor Jesus, recebemos uma comissão do Senhor, precisamos levar a cabo aquilo que Ele preparou para cada um de nós, conhecendo a nossa função no corpo. Ó Senhor Jesus, Deus tem todo um plano para nos inserir nele, vai nos mostrar as características que a gente precisa, diante dele, como Cristo, como ungido. Ele nos faz por meio da unção, Ele nos direciona em todas as coisas. A unção é de extrema importância. E a experiência de Paulo, como um bom ministro, contemplava a face de Cristo, para saber aquilo que agrada o Senhor. O Senhor Ele quer realmente que a gente veja isso, o plano maravilhoso de Deus para nós,
Ele nos escolheu. Nós não estamos perdidos por aí. Mas quanto mais a gente procurar conhecer esse Senhor, conhecer o coração de amor do Senhor, mais felizes nós vamos ser. Ó Senhor Jesus, e como tocou, não é só para ser feliz que nós estamos na igreja, para cumprir também o comissionamento de Deus, a sua vontade. Ó Senhor Jesus, e assim a gente precisa viver, né, com o coração voltado ao Senhor, tendo cuidado de procurar aquilo que lhe agrada. Isso vai nos evitar tantos problemas. Ó Senhor Jesus, e assim a gente vai sendo mais inserido na sua alegria, nas suas promessas, recebendo o sim e o amém de Deus. Vamos exercitar o Espírito, que essa semana o Senhor tem muito que falar conosco. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.